Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Santos e hoje nós vamos falar sobre o curso de Engenharia Mecânica. Quais são as disciplinas estudadas nesse curso? Como elas se relacionam com o mercado profissional? E qual é a complexidade ou dificuldade de cada uma dessas disciplinas? Vamos lá começar? Inicialmente, é importante a gente falar que o curso ele é estruturado e ele vai variar de instituição para instituição. Não só nas instituições em si, mas também as regiões que vão estudar. O foco do ensino do curso ele pode mudar até mesmo da mesma cidade, em que cada uma das instituições acaba tendo uma orientação maior. Então, por exemplo, os institutos federais, quando eles têm cursos de engenharia, eles acabam tendo um processo muito mais prático do que, por exemplo, as universidades federais, apesar de serem ambas instituições públicas. Já nas instituições particulares, elas têm uma tendência a orientar o ensino para algum tipo de segmento industrial que é realmente forte naquela localidade. Ao contrário de universidades federais, que tendem a ter um ensino um pouco mais acadêmico de todas as disciplinas. Apesar de todas essas diferenças, a engenharia mecânica ela é estruturada em eixos específicos em que o formando em engenharia mecânica ele tem que atender um mínimo de conhecimento em cada um desses eixos. E o que nós vamos falar no vídeo de hoje é justamente sobre esses eixos tecnológicos. Quando eu entrei na faculdade, eu gostaria muito de saber quais eram as áreas mais difíceis, porque aí eu saberia como eu deveria alocar melhor o meu tempo de estudo. E aqui no caso eu fiz um ranking sobre as áreas que eu achei mais complicado, que acabaram exigindo mais de mim. Isso vai mudar de aluno para aluno, tem influência de professor, mas que às vezes isso acaba convergindo. Nós vamos ver que a primeira área é meio que um consenso como uma das áreas que acaba sendo mais difíceis da mecânica, apesar de ser uma das áreas mais interessantes também. Então vamos começar. Eu separei em 6 eixos de ensino. E esses eixos vão abordar algumas disciplinas, e é claro que isso vai mudar nas instituições como nós vimos. Mas a primeira área que eu gostaria de mencionar é a área de materiais, que me pegou um pouco de surpresa quando eu entrei na engenharia mecânica, porque eu não sabia o tanto de química que eu ia ter que acabar de estudar logo no primeiro ano e no segundo ano. A gente tem que aprender bastante sobre química, não como se fosse fazer engenharia química, ou então fazer química industrial, ou um curso de bacharelado ou de licenciatura. Mas é necessário uma boa base para você entender os processos que vão envolver, principalmente nos aspectos de produção dos materiais. Então, essa área, disciplinas que são características dela é ciência dos materiais, ou então materiais para engenharia. É muito comum que nós estudemos, ao mínimo, as propriedades básicas, principalmente dos metais. É indispensável e todos os cursos de engenharia mecânica vão ter que adotar. E se você não gosta de química, fique logo preparado porque você vai ter que estudar. Não o curso todo, mas pelo menos nos anos iniciais. A segunda área que eu trago aqui é a área que pode ser o cerne da engenharia mecânica para as empresas, que é a área de fabricação. Então, na área de fabricação, nós vamos entender todos os processos produtivos que vão resultar na produção de peças, de ferramentas, de máquinas, e como essas máquinas elas vão fazer esse sistema. A gente principalmente tem um foco na produção de metais, apesar de algumas instituições acabarem ensinando um pouco mais sobre produção de polímeros ou então de cerâmicas, mas isso varia bastante. Mas a parte de fabricação nós vamos ver aspectos de fundição, soldagem, usinagem, que são disciplinas clássicas desse eixo. Como também em alguns pontos acabar orientando qual é o melhor tipo de processo para determinada máquina, para determinada ferramenta. É uma área que acaba chamando muita atenção de muitas pessoas que gostam de construir, porque ela acaba sendo realmente muito prática. O terceiro eixo tecnológico é um aspecto que muitas vezes ele é negligenciado. Infelizmente ele é negligenciado porque ele é uma das áreas mais importantes, talvez até a área mais importante de todo o curso. Se você é novo no canal, eu recomendo que você dê uma olhada nos vídeos que nós falamos sobre mecânica. Inclusive tem 2 vídeos já e vai sair mais um outro. Então lembre-se de se inscrever no canal já para ficar por dentro e ativar
as notificações para assim que chegar um vídeo, você ser um dos primeiros a ver e não perder nada. Então, em um desses vídeos, eu falei sobre quais são as áreas que mais contratam na mecânica, tanto para engenheiros quanto para técnicos. Inclusive, lá no vídeo eu explico que essa é uma das áreas mais importantes, porque essas áreas acabam absorvendo um total de quase metade de todos os profissionais que acabam trabalhando realmente na área da mecânica, sendo técnicos ou sendo engenheiros. Então, essa terceira área, esse terceiro eixo de ensino da engenharia mecânica é o eixo de produção. Então, nessa parte de eixo de produção, nós vemos planejamento e controle da produção, economia, administração e uma visão totalmente minha. Eu acho que nós poderíamos formar profissionais bem melhores se nós melhorássemos um pouquinho mais esse eixo em várias instituições, porque eu já comecei com vários alunos formados em outras instituições ao longo do Brasil inteiro e eles realmente também sentiram dificuldade na formação dessa área, no aspecto administrativo, já que engenharia ele é um curso naturalmente de gestão, então é gestão de pessoal, gestão de recursos e acaba tendo algumas disciplinas muito importantes que acabamos não levando muito a sério, infelizmente, como estudantes, porque ela é considerada como, para alguns, até mesmo como se fosse uma extinção de linguiça, e na verdade acaba sendo uma das principais funções do engenheiro mecânico, seja trabalhando com qualidade, com aspecto de segurança, com aspecto de legislação, aspectos administrativos. Se você está fazendo o curso, acabou de entrar ou pensa em entrar, uma recomendação que eu dou para você é leve essa área muito a sério, porque é uma das áreas mais importantes da mecânica, apesar de não ser vista assim. Vamos agora para o terceiro eixo de ensino nesse curso. E esse é um eixo muito importante, apesar de que isso acaba favorecendo alguns estudantes frente a outros, que é o eixo integrativo. Fernando, o que você quer dizer com eixo integrativo? Eu quero dizer duas disciplinas específicas, é claro que podem ter mais, mas em geral essas duas disciplinas não tem todos os cursos. A primeira dela é o TCC, famosíssimo trabalho de conclusão de curso. Pode ter uma outra nomenclatura dependendo da instituição, mas em geral ele é um trabalho que você vai sintetizar os conhecimentos que você adquiriu ao longo de várias disciplinas na produção de algum estudo, seja um estudo da produção de um material ou de um novo processo industrial, ou então avaliar qual é a viabilidade de um uso de um processo, ou então análise de um sistema térmico. Isso vai depender de cada um dos alunos, mas essa disciplina ela acaba demandando muito esforço, principalmente por causa da formatação, do processo científico. Muitas instituições não têm uma disciplina obrigatória de metodologia científica e eu acho que isso poderia ajudar bastante. Como professor, eu tive que me aperfeiçoar nesse aspecto de metodologia científica, porque eu senti uma falta muito grande nisso na faculdade. E eu acho que teria me ajudado bastante, principalmente no meu mestrado teria ajudado ainda mais. Então, algumas instituições não têm essas disciplinas de metodologia científica. E isso ajudaria bastante, principalmente na produção do trabalho de conclusão de curso, que para alguns acaba sendo muito doloroso, para outros, quase para todo mundo é muito doloroso. E para outros acaba sendo muito recompensador e você acaba produzindo alguma coisa muito interessante que acaba deixando como um legado. A outra disciplina clássica desse eixo, e essa é realmente muito importante, se você vai trabalhar na área, se você quer trabalhar na área, provavelmente essa é a disciplina mais importante de todo o curso para você. Ou talvez a segunda. Veja o vídeo sobre as áreas que mais contratam na mecânica e aí você pode comparar. Mas essa disciplina, ela é indispensável se você quiser trabalhar na área, ou pelo menos ela vai ajudar muito a sua vida. E é a disciplina de estágio. Muitas empresas não querem contratar um recém-formado que não estagiou em outras empresas. Aí vem o famosíssimo: para trabalhar eu preciso ter experiência prévia, mas para ter experiência prévia eu preciso trabalhar. Então, essa disciplina ela acaba sendo um divisor de águas em relação ao mercado de trabalho. Quando você já tem uma experiência durante o estágio, uma boa experiência, ela conta muito. E aí fica uma sugestão para você que está fazendo esse curso, ou que realmente pretende fazer esse curso. Tente pegar estágios mais ou menos na metade do curso. Por quê?
No começo do curso, vai ser muito complicado para você pegar um estágio por causa das disciplinas. Muitos cursos acabam colocando muitas disciplinas logo nos 2 primeiros anos e acabam amenizando a quantidade de disciplinas da metade para o final. Então fica complicado você pegar 7, 8, 9 disciplinas e ainda ter que fazer um estágio. A não ser que você tenha que trabalhar. Então isso muda completamente a história. Quando você estagia, isso já vai criar um grande diferencial, talvez o maior diferencial frente às empresas. Só que algumas não querem pegar o estagiário no último ano e muito menos no último semestre de curso, porque as empresas elas têm interesse de manter o estagiário durante pelo menos 1 ano e a maior parte delas gostaria de manter o estágio por 2 anos. Então, quando você está faltando 2 anos e meio para a conclusão do curso, talvez seja esse o momento ideal de conseguir um estágio. Depois vai ter um vídeo só sobre as coisas que eu gostaria de saber quando eu entrei na faculdade. Infelizmente, eu não sabia. E eu vou falar um pouquinho mais sobre estágio quando chegar lá. A penúltima dessas áreas é uma área muito interessante. Eu acho a área mais interessante da mecânica, inclusive essa é a minha área como pesquisador, que é a parte de sistemas mecânicos. A parte de sistemas mecânicos, ela avalia a mecânica clássica, que é a chamada mecânica newtoniana, e mais do que isso, porque a mecânica clássica está principalmente focada, o maior foco dela é no aspecto macroscópico da coisa, digamos assim. Já nessa parte de sistemas mecânicos, muitas vezes o foco ele vai ser a parte interna dos componentes. Como assim? Nós vamos ter que estudar quais são as reações, quais são as forças, as tensões, solicitações, tipos de quebra dos materiais, quando eles vão quebrar, como eles vão quebrar, por que eles vão quebrar. Então essa parte de sistemas mecânicos ela é muito abrangente, tem várias disciplinas ao longo do curso inteiro. Do começo ao final do curso, espere que você vai ter uma disciplina dessa área. E essas disciplinas, algumas delas acabam sendo bem complicadas. Então, resistência dos materiais, ou então mecânica dos materiais, mecânica dos sólidos, a partir de elementos finitos, disciplinas de estática dos sistemas mecânicos, dinâmica dos sistemas mecânicos. Isso vai mudar em toda instituição, a nomenclatura, a ementa, mas essa é uma das maiores áreas da mecânica. É claro que dá o nome da mecânica é justamente isso, né? Então, a parte de sistemas mecânicos. E tem algumas disciplinas bem complicadas, que vai variar também, inclusive, em relação ao professor. Então, essas disciplinas, saiba logo quais delas vão demandar maior esforço. E no aspecto profissional, se você trabalha como projetista, essa é uma das disciplinas mais importantes para você. Essas disciplinas vão dizer basicamente como você vai projetar, quais são as geometrias adotadas, os tipos de falha, o tipo de componente que você deve usar, por que você deve usar aquele componente, quais são os cuidados que você deve tomar naquele projeto. Então, se você quiser trabalhar como projetista, então eu realmente recomendo que você tenha um esforço maior nessa área e acaba sendo uma área muito interessante. Chegamos agora na última área. Algumas pessoas acabam levando essas disciplinas relativamente bem, mas em geral não é assim. A maior parte dos alunos acaba tendo muita dificuldade com pelo menos uma disciplina, outros vão ter dificuldade com todas, mas pelo menos com alguma disciplina dessa área, que é a área de termofluidos. Então a área térmica, às vezes tem a nomenclatura de eixo térmico ou eixo de fluidos, então a área termofluida. Que são as áreas de termodinâmica, motores internos, motores de combustão externa, máquinas de fluxo, refrigeração, ar-condicionado, mecânica dos fluidos. Se você gosta de carros, na verdade esse é um dos eixos que mais vai chamar a sua atenção devido ao trabalho com motores. Se você não gosta de carros, bom, vai ter que estudar do mesmo jeito. Mas essa é uma área muito interessante, inclusive é uma área que está associada a um dos eixos do futuro, que é justamente a produção de energia, aumento de eficiência. Então, se você quiser trabalhar em uma empresa de carros, principalmente na parte de projeto de motores, essa é de longe a área mais importante. Existem algumas contratações muito fortes, um grande volume de contratações também em relação ao quesito de sistemas de refrigeração. E é aí que a gente estuda esse tipo de projeto. E essa área acaba abrangendo muitas coisas que acabam sendo um dos corações da mecânica, mas que vai acabar demandando bastante estudo de você.
Eu falei aqui qual desses eixos é o mais interessante, pelo menos para mim. E agora eu gostaria de perguntar a você, qual deles é o seu eixo favorito? Se você já é um profissional da área, com quais desses eixos você trabalha? Deixa aqui também nos comentários. Se você está interessado no curso, simplesmente curiosidade, responda aqui qual deles parece ser mais legal de você trabalhar. E também, inclusive, deixa aqui suas sugestões, perguntas sobre quais são os tipos de vídeo que você quer ver no canal, no quesito profissional, que talvez eles virem justamente um vídeo futuro. Então, lembre-se de se inscrever para que você sempre fique por dentro do conteúdo que vai ser produzido aqui e não perca nada. Ative as notificações, lembre de curtir e compartilhar principalmente com aquele seu amigo, aquele seu familiar que se interessa pelo curso, que pretende fazer ou então que acabou de começar, porque eu acredito que isso daqui ajudaria bastante, principalmente no começo do curso, para você ter uma boa ideia do que você espera pela frente. Eu espero que vocês tenham gostado, nós vamos ficando por aqui. E lembre-se sempre que o homem que move montanhas começa uma pedrinha por vez. Até a próxima!